Fala pessoal, hoje eu vim trazer um tema aqui muito bacana, que geralmente ele é entendido pela área de suplementos, mas não se dá um nome, né? A gente, desde sempre, nós compradores, que estamos aí nesse trabalho há muito tempo, a gente sempre fez dessa maneira, mas de uma maneira meio que desorganizada. E que deu muito certo, e por isso que nós estamos hoje alcançando cada vez mais as estratégias da empresa com o nosso processo de compras, que é a modelagem de custos. A modelagem de custos não é simplesmente você saber o custo, é você contar a história daquele custo, é você saber como que você vai falar sobre aquele custo. A modelagem de custo é quando você entende a análise estratégica daquele custo, ele se torna um fator que você consegue transmitir esse processo para quem de direitos, os stakeholders, suas áreas pares, os seus fornecedores, seus parceiros, o seu cliente, ou seja, você consegue trabalhar essa estratégia de custo com muito mais facilidade. Então, quando a gente fala, né, sobre estratégia de custo, a gente tem 5 níveis de competência. A gente tem o primeiro, que é o novato, né, que é um conceito de estrutura de modelagem, sem que você se dê ao fato que esse custo pode ter várias camadas, ou seja, você ali no novato, você tem uma total dependência da cotação do seu fornecedor, ou seja, você não tem uma escutativa, você é incapaz ali naquele momento de fazer a validação dos custos apresentados. Então, quando a gente fala, né, sobre a gestão tributária, no curso que eu falo sobre gestão tributária, eu falo exatamente sobre isso. Questiona. Não tem problema você questionar na hora, é o momento que você está ali trabalhando sobre a análise daquele custo. E nesse nível de competência, o nível 1, muitas vezes a gente acaba esquecendo, a gente acaba deixando para lá o que a gente pode imaginar. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês muito simples. Quando vocês vão no supermercado e vocês estão lá naquela promoção do supermercado, né? Aniversário do supermercado tal, XYZ, e você chega lá naquele supermercado e você olha rapidamente um item que você compra para sua casa, água sanitária. Você olha aquilo lá e fala assim, nossa, está barato. Será que está barato mesmo? E se você não, ou você esqueceu de olhar ali o quanto tem de litragem ali naquela água sanitária? Ou seja, o que você estava acostumado a comprar, geralmente é uma água sanitária de 1 litro. Bacana, 1 litro, R$ 10. Você chegou naquele momento que você tem ali 800 mililitros com um preço que não compensa você comprar. Então você, nesse momento, o que você não fez? Você não trabalhou ali corretamente. Então você trabalha ali dentro de uma linha novata, que você não entende os custos. Aquela água sanitária de 1 litro a X reais, ela é muito mais barata, talvez, do que uma água sanitária de 800 ml de X reais a mais. Você não fez essa comparação, você não conseguiu entender que aqueles 200 ml ali estão saindo muito mais caro do que se você comprasse o litro inteiro. Então é nessa incapacidade de questionar que a gente precisa entender que nós temos que dar um avanço nessa estrutura de modelagem. Já no segundo, você está ali no movimento aprendiz, né? Que você já tem ali a compreensão básica, que você tem ali a necessidade de entender, mas você ainda precisa de um suporte, né? De modelos pré-definidos. Você precisa de suporte de alguma cotação, você precisa de um mapa comparativo, e você ali tende-se a perder, você se perde ali muitas vezes em detalhes, ou seja, é naquilo que a gente fala, você comprou um computador a R$ 10, comprou um computador a R$ 8, qual é o mais barato? Não sei. Não dá para você saber se o de 10 é barato ou caro, se o 8 é de barato ou caro, não dá para você saber isso, porque você não fez todos os questionamentos que estão por trás daquela situação. E aí você vai fazer isso tudo no terceiro bloco, no seu terceiro nível de competência, quando você começa a criar análises mais robustas, quando você começa a trabalhar o shoot cost, o TCO, o computador de R$ 10 ele já vem com cabo de energia. Já o computador de R$ 8 não vem com cabo de energia e esse cabo de energia custa 3. Então o computador de R$ 8 ele está saindo mais caro do que o computador de 10. E ali você vai trabalhar também a gestão de contratos, o shoot cost, como é que eu vou fazer para ele fazer uma análise do meu computador se estiver com problema dentro da parte técnica e tal. Então esse shoot cost, o custo evitado que você tem que dar em cima do seu contrato, você começa a observar ali
com esse ganho, né, do estar ali dentro do nível de competência do 3, hoje você começa a se adaptar ali aos modelos existentes. Quando a gente trabalha no nível de competência 4, ou seja, você começa a se tornar um especialista, você traduz então todos esses cenários. Você não está só preocupado com o cabo e com o computador, o 8 ou 10 reais. Você está preocupado com a energia que você vai ter que trazer para você engajar a todos ali, que a sua escolha foi uma escolha ideal e não só por um custo. Você vai criar uma modelagem de custos, aonde você vai conseguir fazer uma triangulação, o seu stakeholder, o seu fornecedor, ou seja, da onde você está comprando, e como que você vai contar essa história? A sua área, ou seja, compras, stakeholders e fornecedor, você vai triangular essa modelagem, e passando para isso você tem um líder, né? Que aí sim você vai ter toda essa forma tangível, você já vai ter o pensamento de design thinking, você já vai ter o storytelling, você já vai ser reconhecido pelos seus stakeholders como uma pessoa, um órgão, uma pessoa, um comprador que tem excelência no seu processo. Nesse momento, você vai se adaptar à realidade, você vai trazer processos para a sua área que são reais. E nesse momento, você vai conseguir, então, traduzir tudo aquilo que você quer traduzir para que você tenha uma aprovação daquele seu processo. E dentro desses fundamentos, né, da compreensão de design e de dados, eu falo muito, né, sobre o Procurement Orchestration, tudo isso a gente tem, então, esse fundamento técnico, né, essa compreensão de design de dados, onde nós estamos ali exatamente trabalhando, né, com a compreensão de modelos. Qual é a compreensão de modelos? Tem 7 modelos que você pode traduzir ali para você. E um modelo está errado, tá? Você tem que se adaptar aonde você está naquele momento. Os 3 primeiros modelos, eles formam a base técnica, tá? Então, esses 3 primeiros modelos que vocês estão vendo, que é a compreensão dos modelos, ou seja, você vai começar a exigir um preço mais baixo, né, para modelar a sua cadeia de suprimentos complexos, você vai ter modelos essenciais, como shoot cost, cherry picking, paths, ou seja, você vai ter ali um diferencial do líder. Você vai trabalhar ali com CAPEX, OPEX, você vai ter a sua flexibilidade da flutuação do seu produto, ou seja, para você trabalhar também com uma metodologia, isso tudo, tá, pessoal? Dentro desses 3, onde você tem essa base técnica. No segundo, você, dentro desse pacote de 3, você tem o modelo de design. É a sua evolução-chave. Você vai começar a preencher templates para criar essa arquitetura. Aí vai entrar o Power BI, aí vai entrar toda aquela modelagem de dados. O Procurement Orchestration já está muito inserido nessa linha da modelagem de design. E ali você vai ter esse diferencial do líder. Você vai conhecer a necessidade de maximizar o valor e minimizar ao máximo o esforço. Ou seja, como é que eu vou trazer aquele computador de 10 dentro de uma metodologia, dentro de um design, sem um esforço alto para aquele meu processo? Ou seja, você vai garantir ali uma qualidade, uma organização muito maior. E quando a gente fala desse segundo, a gente tem que entender também o terceiro, que é a estimativa, a precisão. Os dados têm que estar muito bem aferidos. Então, nesse modelo, vocês vão perceber lá no final da nossa conversa, o prompt que eu vou mandar para vocês têm que preencher esse prompt, né? Essa instrução para o seu analista, né, de compras, que é um analista sênior, que eu chamo, né, que é a nossa IA, eu chamo muito de analista sênior de compras que você tem ali do seu lado. Esse analista precisa entender muito quais são as habilidades, qual é a forma que ele tem que trabalhar com limpeza de dados, quais são as estimativas confortáveis e limitantes, o que você precisa encontrar ali de informações que podem limitar o seu processo. Você tem que fazer, então, qual é o seu diferencial dentro desse pacote ali, do terceiro item desse primeiro pacote, é que você tem que trabalhar perfeitamente no mundo real. Você precisa ter uma escutativa, você precisa consolidar precisamente o seu assunto, ou seja, você tem que entender, você tem que perguntar, você tem que sentar na cadeira e olhar para aquele número e não olhar simplesmente e falar assim, esse é o número. Não, por que esse número está aqui? Da onde que você chegou? Então, é o pensamento de design, é o pensamento que você vai ter profundo daquele processo que você está fazendo e não simplesmente botar aquilo numa planilha e entregar qual é o melhor custo para aquele computador. O segundo momento, você vai ter ali o quarto e o quinto. Eu não coloco o quarto, o quinto, sexto e sétimo. Eu já dou uma quebrada para ter 3 modelos básicos. O primeiro com o primeiro, segundo e terceiro, a modelagem dentro desses modelos de análise de custo. O quarto e quinto, que são ali os insights e a criação de valor. Dentro desses insights, você tem que observar as observações confusas, né? Você tem que entender o que perdeu ali além daquele custo, o que você ganhou, o ganha-ganha. Então, nesse momento, a negociação é muito importante. A negociação baseada em modelos de Batman, em modelos de Zoba, ou seja, baseado numa metodologia de Harvard, você tem que entender, você tem que ter
capacidade, você tem que ter competência crítica para você fazer a gestão de riscos. Então, esse e daí que está aí sendo mostrado para vocês, não é uma questão do e daí, é você fazer uma gestão de risco, o what if, uma espinha de peixe, os 5 porquês, uma análise preditiva, ou seja, isso você vai ter que conectar esse quarto insight dentro da modelagem de custo para que você possa entender qual é o impacto real na validação daquele stakeholder. Você vai ter que sentar na cadeira daquele stakeholder e pensar com a cabeça dele fazendo essa gestão de risco. E esses insights, eles vão traduzir, esses insights irão se traduzir em qualidade. Você vai ter um fornecimento muito mais amplo. Qual é a pegada de carbono? Qual é o meu ESG, minha sustentabilidade? O que eu estou fazendo para o meu entorno? Com a minha carreta que sai da minha área de logística, as carretas que saem da área de logística, será que eu estou sendo sustentável ao ponto de eu só pensar que eu estou trabalhando ali com uma linha de combustível não fóssil, eu estou trabalhando ali com uma linha elétrica, caminhões elétricos, mas será que eu penso naqueles caminhões, nos 50 milhões de caminhões que saem todos os dias da minha fábrica, que eu penso no meu entorno? Como que eu estou atrapalhando aquele entorno? Como é que eu estou criando um caos no momento ali daquela cidade, daquela vizinhança, onde eu consigo bloquear toda a minha estrutura ali com aquelas carreiras? Então você começa a ter o seu diferencial, você tem um insight altamente valiosos que podem ter sido perdidos em outros momentos. Você vai começar a perceber coisas que as pessoas falam assim: caramba, percebi um negócio que eu nunca tinha pensado. É esse que é o barato. E dentro do quinto, você tem uma evolução chave de nenhum valor agregado para maximizar a sistemática alavancada de valor. Então, essa metodologia você vai trabalhar dentro de um modelo de opções e riscos. Você vai trabalhar de classificar as oportunidades de viabilidade e de probabilidade. Existe uma empresa de petróleo que agora, nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, ela tinha um grande bid na rua que iria, em menos de 2 semanas, eles iriam abrir um pacote, né? Já tinha feito todo o projeto base, já o projeto executivo. E nesse momento, faltando 2 semanas, a empresa virou e falou: não vamos fazer, para tudo. O que eles fizeram naquele momento? Eles tinham a capacidade de entender o valor daquele produto que iria ser contratado pelo mercado. E eles falaram assim: esse valor já não é o valor que a gente tinha planejado e não faz mais parte, nesse momento do nosso planejamento. Tudo muda muito rápido. Você acorda, o preço da ação em Tóquio já vai impactar o preço que vai abrir novamente, por exemplo, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, tudo isso é um movimento que você tem que entender. Quais são as reduções, quais são as eliminações de desperdício. Então, essa empresa decidiu segurar para deixar outros investimentos na frente, para depois ela voltar então com isso. Então, esse ponto que eu quero trazer para vocês, essa criação de valor. Será que eu estou no momento de comprar esse EPI? Ou eu seguro esse EPI porque eu sei que o mercado no final do ano vai se retrair e os meus fornecedores vão ter melhores condições, não é melhor preço, melhores condições para me ofertar com um preço mais longo, um prazo mais longo de pagamento e tal. Então você tem que ter esse diferencial do líder de você observar o entorno. Eu chamo esse quinto de uma análise 360, que você tem que observar realmente todos os seus processos. E quando eu falo do terceiro bloco, eu coloco aí esse sexto e sétimo, né? Esse sexto e sétimo processo, aonde eu gosto muito de mostrar esses processos dentro de uma linha aonde você tem modelos já flexíveis, ou seja, a evolução chave, né? A evolução chave de um modelo que você tem ali do produto, do NPD, né? Do produto novo desenvolvido, das especificações. Você vai estar muito mais antenado junto à sua área técnica para você realmente observar esse assunto. Você vai ter uma negociação muito mais desbloqueada, você vai afastar a sua negociação ali de valores somente com o seu fornecedor, para você ter situações muito mais complexas, muito mais contratos, estratégia, PO, tática operacional. Você já vai trazer o contrato para a mesa, você não vai querer aquele fornecedor voltando toda hora dentro da sua empresa para fazer a negociação. Você quer que ele tenha tranquilidade no fornecimento dele, você tenha negociado um bom momento para você ir depois além, para você ir fazer outras coisas. Então, nesse momento, você tem uma aplicação interna e externa muito melhor, ou seja, esse sexto e o sétimo é realmente quando você está trabalhando na estratégia. E quando você fala isso, você consegue aplicar processos mais complexos, você consegue aplicar, junto com seus fornecedores, o lucro que ele está tendo e o que você está vendo que ele precisa ter, ou seja, você vai começar ali a tirar essas discrepâncias do modelo que só traz a realidade para o modelo mais complexo, onde você vai trabalhar ali essas compras mais complexas, né? E esses insights, você começa a atrair esses insights de criação de
valor. Aonde você tem ali o sétimo, que eu gosto muito, é uma linha de storytelling. E quem ainda não tem essa estratégia dentro da sua área, é muito bom você entender. O storytelling é você contar a sua história. Então, por exemplo, quem gosta, e eu adoro, ver os TEDx, né, que são grandes encontros, onde existem várias pessoas discursando, várias pessoas apresentando, e a maioria dessas grandes figuras, elas contam uma história, elas não vão ali apresentar só um slide, né? E principalmente os slides dela contam muito mais história do que um slide carregado de números. Então você tem que entender que você precisa contar uma história que você vai traduzir aquilo dentro de um fornecimento, junto com o Procurement Orchestration, junto com o seu Power BI, junto com esse modelo que você escolheu dentro dessa modelagem de custo, ou seja, o diferencial que você vai estar ali ao vivo. O storytelling é exatamente isso. É você traduzir o seu trabalho e que deixa o seu stakeholder falando o seguinte: eu não entendi nada do que você falou, mas eu entendi a história que você me contou. O stakeholder ele não precisa entender should cost, TCO, custo evitado, ICMS, ele não precisa entender isso, ele precisa entender a história que você contou para ele. E quando você conta esta história e ele olha aquilo que é o bloco, né, de informações que ali ele tem na mão, que você trouxe, né, para caso ele faça alguma pergunta e tal, ele vai olhar para você, vai empurrar aquilo ali e vai falar assim: poxa, que bacana, é o tal do uau. Que legal, entendi a sua história, entendi como que você vai resolver essa situação e como que você me trouxe tudo aquilo que está envolvido naquele storytelling no seu design thinking, ou seja, você vai fazer um design de um pensamento com todas as categorias de Lean, de Six Sigma, ou seja, aonde você vai observar os desperdícios, as entradas, as saídas. Então você vai contar aquela história que a pessoa que não entende nada daquilo vai entender porque você vai conseguir traduzir aquilo. E dentro desses pontos, você, obviamente, isso aí é um movimento que a gente aqui da To Be Supply faz, tá? E aonde você tem esse plano de desenvolvimento de 1 a 3 meses, você pode começar a escolher, né, projetos que você identifique aonde você tem um TCO, você vai ter ali um especialista, você vai ser um especialista, pedir esse especialista para realizar o seu contrato, e aí vai entrar a nossa inteligência artificial, onde eu vou deixar um prompt para cada processinho desse para vocês entenderem como é que vocês podem, a curto prazo, a médio prazo, quando você já começa a criar ali uma competência, onde você já tem os repositórios de modelos e tal, você já vai começar, olha ali, no médio prazo, você já vai começar ali a buscar um storytelling, ou seja, você vai começar a trabalhar e para que você possa chegar ao longo prazo, ou seja, você já vai dominar os 7 passos, né, que eu comentei ali com vocês, da modelagem de custo, e você já vai começar a trabalhar com liderança de projetos muito mais complexos, muito mais difíceis nessa parte de modelagem, que você vai ser, e você vai querer se tornar essa pessoa que vai traduzir, então, essa referência dentro da sua organização. Você vai contar a história de referência, ou seja, você vai compartilhar, então, esse conhecimento, você vai desenvolver esse conhecimento em outros profissionais para que você possa, então, fazer aquilo. E essas ferramentas, você vai utilizar o CISP, o ICMS, o Supply Chain Analytics, o Procurement Orchestration, você vai procurar muito dentro dessas histórias para você se tornar, vão ser recursos recomendados. Então, você precisa começar hoje a, pelo menos, praticar pelo menos os 3 elementos lá atrás. Você precisa trabalhar exatamente essa excelência da modelagem de custos para você, então, fazer o quê? Para você ter uma jornada, exatamente uma jornada de aprendizado, onde você vai conseguir chegar no seu pensamento de design thinking, no seu pensamento ágil, aonde você vai conseguir trabalhar com essa modelagem dentro do seu storytelling, ou seja, de uma prática muito mais deliberada. Esse assunto ele é importante para que você possa entender o que você está fazendo dentro da sua empresa e o quanto é importante o seu processo, e maior do que isso, saber movimentar a sua empresa para que ela entenda o que você está fazendo. Esse daí eu vou deixar para vocês, que é exatamente o que a gente usa aqui dentro da To Be Supply, tá? Que são um gráfico, ou seja, um infográfico, onde eu desenvolvi aqui junto com os analistas aqui. A gente utiliza isso para trabalhar os modelos que a gente emprega aí dentro da nossa consultoria. Eu vou deixar isso aqui para vocês, onde você vai compreender todos esses modelos, você vai ver quais são as metodologias de design, você vai começar a entender as estimativas com mais precisão, você vai ter esses insights, a criação de valor, a aplicação interna e externa, e tudo ali
ali dentro de uma linha onde você vai do novato ao líder e você vai vendo, por exemplo, dentro de uma linha ali de apresentação de storytelling, que você ainda no novato é incapaz de contar isso, mas se você chegar lá no líder, você vai ter um modelo que vai saltar a página, né? O que a gente chama de holografia, né? Holograma, né? Onde você consegue traduzir aquele número que a pessoa ela olhe, não é para você, mas ela olha além de você. Você conta uma história tão grande que você acaba a pessoa não te enxergando mais porque ela já está envolta naquela história que você está contando, ela já está imaginando tudo aquilo. Então esse é o storytelling. A gente quer chegar no final e que realmente o seu stakeholder fale, né? Uau, que bacana essa história que ele me contou, que bacana essa modelagem que ele fez, principalmente dentro dessa nossa vinda aqui, que é a modelagem de custo. E para tudo isso tem o que? A nossa inteligência artificial, que a cada momento ela pode ali nos ajudar com instruções ou com coisas que você tem que pedir a ela para que ela possa te induzir ali a um momento que você vai dar mais informações. Então é isso que eu vou colocar para vocês, que eu vou deixar para vocês dentro dos nossos prompts, mas é importante sempre nós entendermos o que aquele prompt vai resultar, qual é o final daquela história, o que aquele prompt ele tem que eu vou poder trazer e vou poder ali trabalhar de uma maneira muito mais eficaz. Beleza, pessoal? Deixei aqui dentro para vocês da nossa área de convivência o prompt que eu vou estar trabalhando com vocês e outros cenários, e vão também, eu considero, dá uma chegada lá na nossa página da Tube Supply, que vocês já fazem bastante uso dela. Tem um artigo exatamente sobre modelagem de custo, eu dou uma outra ótica, eu falo mais coisas em detalhes, que vocês podem usufruir. Está lá na nossa página tubisupply.com.br, lá na nossa parte de artigos, do blog. Vai estar lá, assim como esse nosso encontro. E também busque nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube. Todos os dias tem um assunto diferente sobre a forma como nós precisamos trabalhar e hoje, basicamente, como que a gente pode trabalhar isso tendo uma inteligência artificial trabalhando por trás do nosso processo. Beleza, pessoal? Agora, bora comprar e bora estudar. Tchau, tchau.